Ele está sentado, a luz fraca do escritório refletindo nas linhas finas que começam a marcar o canto dos seus olhos. Mais um dia. Mais uma pilha de e-mails. Mais uma série de reuniões onde as mesmas ideias circulam, requentadas, sem nunca decolar. A sensação, essa sim, é nova. Uma inquietação que rói por dentro, um sussurro persistente que diz que tem que haver mais. E ele pensa, como tantos outros, que a resposta está lá fora. Talvez uma viagem, um retiro espiritual, um curso caro prometendo revelar o segredo da felicidade. Talvez, se ele se desconectar o suficiente, o universo finalmente lhe envie um sinal claro, inegável, apontando o caminho. Ele se pega navegando por sites de passagens aéreas, imaginando-se em praias paradisíacas, em templos antigos, em trilhas isoladas. A promessa de um novo começo, de uma vida com propósito, pulsa em sua mente. Mas no fundo, ele sabe que a bagagem que carrega, o peso das expectativas, das dúvidas, dos medos, vai junto na mala. Sabe que a paisagem, por mais deslumbrante que seja, não vai mudar o diálogo interno, aquela voz crítica que o acompanha desde sempre. Ele já tentou antes. Escapadas rápidas, fins de semana prolongados, até mesmo um período sabático. O alívio é momentâneo, uma anestesia que logo se dissipa, deixando-o de volta ao ponto de partida, talvez ainda mais frustrado. A verdade, por mais desconfortável que seja, é que o propósito não se encontra em um mapa, em um guru, em um aplicativo de meditação. Ele não é um presente divino esperando para ser desembrulhado. Ele não é um prêmio a ser conquistado após anos de busca incessante. A busca por si só pode se tornar uma distração, uma forma de procrastinar a verdadeira jornada, a jornada para dentro. Ele observa o colega ao lado sorrindo ao telefone, aparentemente absorto em uma conversa trivial. Será que ele encontrou a fórmula? Será que ele simplesmente se conformou? A inveja, um sentimento que ele raramente admite, o corrói por dentro. Ele se pergunta se está exigindo demais de si mesmo, se a busca por um propósito maior é apenas uma ilusão, uma armadilha da mente. O peso da rotina o esmaga, a repetição, a previsibilidade, a falta de desafios reais. Ele se sente como uma engrenagem em uma máquina gigante, sem saber qual o seu papel, qual o seu impacto. A sensação de vazio se intensifica, preenchendo cada espaço, cada silêncio. Ele anseia por algo mais, por uma conexão mais profunda, por um sentido que transcenda o trivial. A ironia é que ele já tem tudo o que precisa. A inteligência, a experiência, a capacidade de se adaptar. O problema é que ele está olhando para o lugar errado. Ele está buscando a validação externa, a aprovação alheia, a confirmação de que ele é bom o suficiente. Ele está preso em um ciclo vicioso de comparação, de competição, de busca incessante por reconhecimento. Ele se esquece de que a verdadeira força reside na sua capacidade de se controlar, de escolher suas reações, de encontrar significado no ordinário. Ele se esquece de que o propósito não é algo a ser encontrado, mas algo a ser construído, dia após dia, com as ferramentas que ele já possui. Ele se esquece de que a jornada mais importante é a jornada para dentro, a jornada para o autoconhecimento, a jornada para a aceitação. Ele ainda vai descobrir. Agora, imagine a seguinte cena. Ele está em uma reunião importante, apresentando um projeto no qual investiu meses de trabalho árduo. A sala está cheia de executivos, rostos sérios e expectantes. Ele começa a falar, confiante e preparado, mas logo percebe um murmúrio crescente, olhares de desaprovação. Um dos diretores, conhecido por sua acidez e falta de tato, interrompe-o bruscamente, questionando a viabilidade do projeto com sarcasmo e desdém. A primeira reação é de raiva, de indignação. O sangue sobe à cabeça, as mãos tremem. A vontade é de revidar, de confrontar o diretor, de defender o seu trabalho com unhas e dentes. Mas ele respira fundo, lembrando-se das palavras de um antigo filósofo. É mais fácil dominar os outros do que a si mesmo. Em vez de ceder à impulsividade, ele escolhe uma abordagem diferente. Ele ouve atentamente as críticas do diretor, sem interromper, sem se defender.
Ele reconhece os pontos válidos, admite as falhas e propõe soluções alternativas. Ele transforma o ataque em oportunidade, a hostilidade em colaboração. A reunião prossegue e a atmosfera se transforma. O diretor, surpreso com a sua calma e profissionalismo, começa a mostrar-se mais receptivo, mais disposto a negociar. Os outros executivos que antes o observavam com ceticismo, agora o olham com admiração. Ele não apenas salva o projeto, mas também conquista o respeito de todos na sala. Entretanto, essa não é uma história sobre sucesso profissional, sobre como vencer a política da empresa. É uma história sobre autocontrole, sobre como transformar a adversidade em oportunidade, sobre como encontrar força na vulnerabilidade. É sobre entender que as opiniões dos outros são apenas isso, opiniões. Elas não definem o seu valor, não determinam o seu destino. Da mesma forma, considere como isso se aplica quando ele se depara com um comentário depreciativo nas redes sociais, uma crítica injusta em um feedback anônimo, ou até mesmo um olhar torto de um estranho na rua. A reação natural é se defender, se justificar, se irritar. Mas ele percebe que isso é dar poder ao outro, é permitir que a sua felicidade dependa da aprovação alheia. Por conseguinte, ele aprende a ignorar o ruído, a filtrar o que é relevante, a se concentrar no que realmente importa, a sua própria integridade, os seus próprios valores, os seus próprios objetivos. Ele entende que a busca por aprovação é uma armadilha, uma fonte inesgotável de frustração e ansiedade. Ele se liberta da necessidade de agradar a todos e passa a se guiar pela sua própria bússola interna. Ademais, ele descobre que a verdadeira confiança não vem da ausência de medo, mas da capacidade de enfrentá-lo. Ele aprende a aceitar as suas imperfeições, a reconhecer as suas fraquezas, a se perdoar pelos seus erros. Ele se torna mais compassivo consigo mesmo e, consequentemente, mais compassivo com os outros. Ele para de se comparar com os outros e passa a se concentrar na sua própria jornada, no seu próprio ritmo, no seu próprio propósito. A aceitação, portanto, se torna a base de toda a sua força. Contudo, essa aceitação não implica passividade. Longe disso. É, na verdade, o ponto de partida para uma ação mais consciente, mais alinhada com os seus valores. Imagine, por exemplo, que ele se sente insatisfeito com o seu trabalho, não porque ele seja intrinsecamente ruim, mas porque ele não o desafia, não o permite expressar o seu potencial. Em vez de se lamentar, de esperar por uma oportunidade milagrosa, ele decide tomar as rédeas da situação. Ele começa a buscar novos projetos dentro da empresa, a se voluntariar para tarefas que o tirem da sua zona de conforto, a propor ideias inovadoras que possam trazer valor para a organização. Ele não espera que o seu chefe o reconheça, que os seus colegas o admirem, que a empresa o promova. Ele faz o que precisa ser feito, com paixão e dedicação, simplesmente porque ele acredita que é a coisa certa a fazer. Ele encontra satisfação no próprio ato de criar, de contribuir, de fazer a diferença, mesmo que ninguém mais perceba. Ademais, ele aprende a cultivar a gratidão. Ele passa a valorizar as pequenas coisas, os momentos simples, os gestos gentis. Ele percebe que a felicidade não é um destino a ser alcançado, mas um estado de espírito a ser cultivado. Ele se torna mais consciente das suas bênçãos e menos focado nas suas carências. Por outro lado, essa gratidão não o impede de buscar a melhoria contínua. Ele reconhece que sempre há espaço para aprender, para crescer, para evoluir. Ele se mantém curioso, aberto a novas ideias, disposto a experimentar, a errar, a aprender com os seus erros. Nesse sentido, ele adota uma mentalidade de crescimento, acreditando que as suas habilidades e talentos não são fixos, mas podem ser desenvolvidos com esforço e dedicação. Ele se desafia constantemente, buscando novos conhecimentos, aprimorando as suas habilidades, superando os seus limites. Analogamente, pense nele como um jardineiro. Ele não controla o clima, não controla a qualidade do solo, não controla as pragas que atacam as suas plantas, mas ele controla o seu trabalho, a sua dedicação, o seu cuidado. Ele planta as sementes,
rega as plantas, remove as ervas daninhas, protege as plantas do sol forte. Eventualmente, ele colhe os frutos do seu trabalho. Mas mesmo que a colheita seja escassa, ele não se desespera. Ele sabe que fez o seu melhor e que a próxima estação será melhor. Ele aprende com os seus erros, ajusta as suas estratégias e continua trabalhando com esperança e determinação. A jardinagem, portanto, se torna uma metáfora para a sua vida. Ele foca no que pode controlar, aceita o que não pode e cultiva a beleza e a abundância em seu próprio jardim interior. Em contrapartida, essa busca por melhoria contínua não se transforma em uma obsessão. Ele não se cobra excessivamente, não se culpa pelos seus fracassos, não se compara com os outros. Ele entende que a perfeição é uma ilusão e que o importante é dar o seu melhor, com honestidade e integridade. Ele aprende a se amar incondicionalmente, a se aceitar com todas as suas qualidades e defeitos. Ele reconhece que é um ser humano imperfeito, em constante evolução e que isso é perfeitamente normal. Ele se torna mais gentil consigo mesmo, mais tolerante com os seus erros, mais compassivo com as suas fraquezas. De maneira similar, ele aprende a lidar com a incerteza. Ele entende que a vida é imprevisível, que o futuro é incerto e que não há garantias de sucesso. Ele não se apega a planos rígidos, não se ilude com falsas promessas, não se desespera diante dos imprevistos. Ao invés disso, ele se torna flexível, adaptável, resiliente. Ele aprende a navegar pelas águas turbulentas da vida com calma e serenidade. Ele confia na sua capacidade de se adaptar às mudanças, de superar os desafios, de encontrar soluções criativas para os problemas. Por conseguinte, ele desenvolve uma forte intuição, uma capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes, mesmo em situações de alta pressão. Ele aprende a ouvir a sua voz interior, a confiar nos seus instintos, a seguir o seu coração. Em outras palavras, ele se torna um mestre de si mesmo. Ele não é mais um escravo das suas emoções, dos seus impulsos, das suas crenças limitantes. Ele é o senhor do seu destino, o capitão do seu navio, o arquiteto da sua própria vida. Além disso, ele descobre o poder da presença. Ele aprende a viver o momento presente, a apreciar cada instante, a se conectar com a beleza e a maravilha do mundo ao seu redor. Ele para de se preocupar com o passado, de se angustiar com o futuro e se concentra no aqui e agora. Dessa forma, ele encontra paz interior, alegria genuína, satisfação duradoura. Ele se torna mais grato, mais compassivo, mais generoso. Ele irradia positividade, inspira os outros, faz a diferença no mundo. Em suma, ele encontra o seu propósito, não em uma viagem, não em um retiro, não em um sinal divino, mas em si mesmo. Ele descobre que o propósito não é algo a ser encontrado, mas algo a ser criado, cultivado, vivido. Ele entende que o propósito é a expressão autêntica do seu ser, a manifestação do seu potencial, a contribuição única que ele pode oferecer ao mundo. À guisa de um balanço, podemos observar que a jornada até aqui não se trata de uma simples receita para o sucesso, nem de um manual de autoajuda genérico. Longe de oferecer soluções prontas, ela propõe uma mudança radical de perspectiva, um deslocamento do foco externo para o interno, da busca incessante por validação alheia para a construção de uma sólida base de autoconfiança. Nesse percurso, desmistificamos a ideia de que o propósito se encontra em lugares distantes, em experiências extraordinárias ou em momentos de epifania. Demonstramos, ao contrário, que ele reside na capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, de encontrar significado no trivial, de cultivar a beleza e a abundância no próprio jardim interior. Sob essa ótica, a adversidade deixa de ser vista como um obstáculo intransponível e passa a ser encarada como uma oportunidade de crescimento, um catalisador de transformação, um convite à resiliência. As críticas, os julgamentos, as opiniões alheias perdem o seu poder de nos afetar e se transformam em meros ruídos de fundo, irrelevantes para a nossa jornada. Ao invés de nos perdermos em comparações, em competições, em buscas incessantes por reconhecimento, aprendemos a nos concentrar na nossa própria jornada, no nosso próprio ritmo,
no nosso próprio propósito. Descobrimos que a verdadeira felicidade não reside na conquista de bens materiais, na obtenção de status social ou na aprovação alheia, mas na congruência entre os nossos valores, as nossas ações e os nossos pensamentos. Considerando o exposto, a busca por um propósito maior se revela não como um destino a ser alcançado, mas como um caminho a ser percorrido, um processo contínuo de autodescoberta, de autoaperfeiçoamento, de autotranscendência, um caminho que exige coragem, disciplina, perseverança, mas que recompensa com paz interior, alegria genuína e satisfação duradoura. Em síntese, a mensagem central que emerge dessa reflexão é que o poder de transformar a nossa vida reside em nós mesmos. Não precisamos de gurus, de mentores, de sinais divinos para encontrarmos o nosso caminho. Precisamos apenas de coragem para olharmos para dentro, para nos conectarmos com a nossa essência, para nos libertarmos das amarras do medo, da dúvida e da insegurança. Refletindo sobre essa jornada até aqui, percebemos que a chave para uma vida plena e significativa não está em controlar o mundo exterior, mas em dominar o nosso mundo interior. Não está em buscar a felicidade em lugares distantes, mas em cultivá-la dentro de nós mesmos. Não está em esperar por um futuro melhor, mas em criar um presente mais consciente, mais autêntico, mais alinhado com os nossos valores. O palco está pronto para o ato final. Portanto, a verdadeira epifania não reside na descoberta de um propósito pré-determinado, inscrito em algum livro sagrado ou revelado em uma experiência mística. Ela reside antes na compreensão de que o propósito é uma construção contínua, uma obra em constante progresso, moldada pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelas nossas experiências. Nesse sentido, o convite que se estende agora não é para embarcar em uma nova jornada em busca de algo que está faltando, mas para aprofundar a jornada que já começou, para explorar os recantos mais profundos do seu ser, para desenterrar os tesouros escondidos que jazem adormecidos em seu interior. A mensagem final, portanto, é simples, mas profunda. Você já tem tudo o que precisa. A força, a sabedoria, a capacidade de transformar a sua vida. Não espere por um sinal, não espere por uma oportunidade, não espere por um milagre. Comece agora mesmo, com o que você tem, onde você está. Liberte-se das amarras da comparação, da competição, da busca incessante por aprovação. Concentre-se no seu próprio caminho, no seu próprio ritmo, no seu próprio propósito. Cultive a gratidão, a compaixão, a resiliência. Aceite as suas imperfeições. Perdoe os seus erros. Ame-se incondicionalmente. Lembre-se sempre de que a verdadeira jornada é para dentro e que o tesouro que você procura já está em seu poder. Não se deixe enganar pelas falsas promessas de felicidade instantânea, de sucesso fácil, de soluções mágicas. A vida é um desafio constante, uma oportunidade de crescimento, uma aventura sem fim. E, acima de tudo, lembre-se de que você não está sozinho. Há um universo inteiro de possibilidades esperando para serem exploradas, um mundo inteiro de pessoas esperando para serem conectadas, uma vida inteira esperando para ser vivida. O verdadeiro aprendizado, a verdadeira prática, começa agora. Não como um fardo a ser carregado, mas como uma canção a ser cantada, uma dança a ser celebrada, uma vida a ser vivida em sua plenitude. Abrace a jornada com coragem, com alegria, com esperança. E lembre-se sempre, o seu propósito não está lá fora, esperando para ser encontrado. Ele está aqui dentro, esperando para ser criado.